E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Emmanuel comenta na lição 20 do livro Ceifa de Luz, Prescrições de Paz. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões nas quais tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-lo ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe na rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Bem, esse livro do Emmanuel, ele está se mostrando ser bastante diferente até dos outros, embora tenha sempre a mesma configuração, né, de iniciar fazendo referência a um versículo bíblico para daqui a pouco pegar uma análise do texto. Mas ele está sendo sempre carregado de uma lista de aconselhamentos quanto ao tema. Hoje vem prescrições de paz. Como é que a gente faz para garantir paz dentro da gente mesmo? Ele vem dar aqui mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conselhos. E conselhos que, se a gente mais uma vez parar para analisar cada um deles pelo menos a gente pratica, ou um deles a gente não consegue praticar no mínimo. Porque não existe somente sombra na Terra, nem também somente luz. A gente está todo mundo aqui na Terra no meio do caminho. Mas ele vem falar assim, como é que a gente faz para a gente garantir a paz, imunizar-nos contra a influência das aflições, como ele fala aqui. Então vamos analisar cada um desse período que a gente tem, né, de tempo. Corrigir em nós mesmos as deficiências suscetíveis de conserto, primeiro. E aceitar-nos nas falhas que não depende somente da gente, né? Fazendo de nossa presença o melhor que pudermos. Então, primeira coisa para a gente garantir paz, para a gente estar sempre preocupado com a nossa correção e aceitar também as falhas que não dependem de nós. Aquilo que não depende de nós, a gente não tem como fazer muita coisa agora. Aí depois ele fala, tolerar os obstáculos que somos atingidos, né? Vai parecer e entender que os outros carregam igualmente os deles. Então, garantir a paz, corrigir em mim as deficiências, né? Aceitar essas falhas que ainda não dependem de mim e tolerar os obstáculos. Tá bom. O terceiro conselho, observar ofensas como retrato dos ofensores. Olha que coisa legal. A pessoa fala daquilo que está cheio o coração. Quando a gente está ofendendo alguém, a gente está mostrando para o mundo todo quem nós somos de verdade. Então, observar a ofensa como retrato dos ofensores.
e sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. A gente não tem que ficar recolhendo nada disso. Se o que ele está falando é verdade, eu preciso observar mais e modificar a mim mesmo. Se o que ele está falando é mentira, eu não preciso dar atenção porque aquilo que ele está falando é mentira. Simples dessa maneira. E seguir. Aí depois ele bota: abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro que provavelmente nunca virão a sobreviver. Gente, isso aqui é de uma importância, isso aqui tem sido um grande mal da era da informática, dessa época de redes sociais, porque a gente está o tempo todo recebendo informações de coisas que nunca vão acontecer, que são, na verdade, muitos deles, né, fake news. É engraçado que a gente lembra que no século XX, na década de 40 ainda, um radialista ele anunciou que marcianos estariam invadindo a Terra e mostrou para o mundo o poder que a imprensa tem, e tamanho foi a inquietação que ele causou naquele período. E hoje o poder que a imprensa tem está nas nossas mãos, está num aparelho de telefone celular. A gente manda uma mensagem para um grupo e a gente simplesmente pode estar trazendo uma inquietação enorme das pessoas que vão receber as notícias. E notícias que, às vezes, da maioria das vezes, são descabidas, ou então poderiam até ter um fundo de verdade, mas se tem um fundo de verdade, a gente mandar notícia daquela de se precaver contra o que vai acontecer para a gente, e não ficar espalhando terror para as pessoas. Isso aqui é muito importante nos dias de hoje. A gente toma cuidado com o que a gente está compartilhando nas nossas redes sociais, lembrando que nós somos responsáveis por todo sentimento e pensamento que a gente desperta no outro também. Aí depois vem o outro conselho: admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquiridos, mas buscando extinguir os focos de vibrações em desequilíbrio através do reajustamento e trabalho. Erramos, errei, está lá atrás, às vezes nem está tão lá atrás, tudo bem, errei. O que ele veio falar? Que eu vou admitir o pensamento de culpa, mas vou buscar extinguir esse foco de vibração e desequilíbrio. É a maneira que a gente tem de estar buscando saúde para a gente mesmo. Né? Assumir a responsabilidade dos nossos erros. Essa que é a ideia. Entendendo que ninguém é o perfeito nesse mundo. Depois vem: nem desprezar os entes queridos e nem prejudicá-los com a chamada superproteção. É meu ente querido, é meu filho, eu amo meu filho, é meu pai, minha mãe, esposa, eu amo todo mundo, mas não vou nem desprezar e nem também querer escravizar o meu ponto de vista com a superproteção. Tá? São conselhos para a gente buscar paz. Né? Depois fala: não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Isso é muito importante, muito importante. A pessoa não tem que trabalhar do jeito que eu quero. Ela trabalha do jeito que ela sabe trabalhar. Cada um trabalha do jeito que sabe trabalhar. Nada pedir sem dar de nós mesmos. E agora os dois últimos aqui: respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós. Mais uma vez aqui ele vem tocar num ponto que está sendo muito atual, principalmente por conta das visões politizadas, né? Que às vezes a gente até evita, a gente que está aqui. Eu tenho minha posição política, que se alguém parar para conversar comigo, eu vou, e for uma conversa sadia, for uma conversa proveitosa, a gente coloca os nossos pontos de vista. Agora, eu não vou ficar aqui espalhando provocações ou ofensas a quem pensa diferente de mim, nem sarcasmo, ironia, mas de maneira nenhuma. Respeitar os pontos de vista alheios, do jeito que cada um quer ser. E depois, por último, ele fala: não ignorar as crises do mundo, entretanto reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade, a segurança e a alicerce de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se transbalhe na rota das leis do universo. Né? Enfim, o que ele vem dizendo para a gente? Não ignorar as crises do mundo. Mas a gente soube, por exemplo, que dentro de um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde o ambiente era o mais hostil e o mais triste possível, a gente encontrou homens que conseguiu, por conta de uma força interna, que ele fala, né, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, ele conseguiu não só a sobrevivência, como também ajudar um monte de pessoas a sobreviverem também. Quer dizer, uma luz que acende no meio da escuridão consegue salvar muita gente. Então, fica aí as dicas de Emmanuel para que a gente consiga buscar
a paz dentro da gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.